Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Gente, hoje eu vou trazer um conteúdo que até já peço desculpa para vocês, né? É pesado, mas eu preciso, né, trazer. Por quê? Porque um seguidor, ele fez um comentário no meu vídeo e eu preciso explicar aqui alguma coisa, né? Porque ele falou que a mônada é o próprio Deus, né? E eu até perguntei quem é Deus, né? Aí ele fala, existe um Deus ou você é politeísta, né? Eu não gosto de falar Deus, a palavra Deus, né? Esse Deus que vive aí na boca de muitos. Eu eu tenho a minha intuição, eu tenho a minha conexão e a palavra Deus para mim é muito supérflua, muito vazia. Mas você que diz que crê em Yahvé, que ele que chama ele de Yahvé, o começo, o fim, o alfa e o ômega, o vácuo quântico, tá tudo certo. Isso é o que você acredita e chega nesse ponto, tá tudo certo, né? Mas eu acho que, ao meu ver, quando uma pessoa acredita em um Deus, né, na qual ele se expressa e vem parar num canal, num canal de YouTube que traz uma linguagem totalmente oposta do que Deus diz ser, creio que você, meu amado seguidor, deve ter uma pulguinha atrás da orelha, né? Que já se questiona. Porque eu acho muito vazio essa palavra Deus. Mas eu explico o meu ponto de vista a respeito de Deus. Por quê? Porque Deus, Yahvé, esse que se diz está nos quatro cantos do mundo, reinando tudo, que ele é o único, eu acho que ele deixa a desejar. Muitas coisas ele deixa a desejar. Porque um Deus que se diz onisciente, ele é ciente de tudo. Onipotente, ele pode tudo. Onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Yahvé, Deus, diz que conhece e sabe até cada fio de cabelo que tem nas nossas cabeças. Mas eu questiono Deus. Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Vamos ver quem é Deus? Porque eu já vivi coisas tão tenebrosas e Deus dorme. Deus não age. Deus não protege. Deus não cuida. Deus é mesquinho.
Sabe por quê? Porque ele fala que você tem que ser obediente. Tem que ficar de joelho diante dele. Tem que pagar. Tem que dar seu tudo. E fala, se vós não obedecê-lo, não entrarás em seu reino, mas te mandarás direto para o inferno. Um Deus que está em seu trono, com cajado na mão, punindo um e abençoando o outro. Um Deus que não cura milhares de crianças enfermas que estão aí em hospitais. Um Deus que vê seus filhos debaixo de viaduto, passando fome, frio, e ele nada faz e não se compadece. Um Deus onisciente, onipresente, onipotente, que está em todos os lugares, assistindo a verdadeira desgraça e não serve para proteger. Ele simplesmente dorme. É o papel desse Deus. E eu não falo por falar. E hoje eu vou falar de algo muito obscuro que eu queria enterrar. Mas eu mostro para você quem é Deus, para que você questione, faça a sua busca. Não seja mais um da turma da luz venceu. Busque estudo sério, faça suas conexões, ouça tuas intuições para você saber aonde você está inserido. Um certo dia, eu recebi uma ligação da minha sobrinha, porque eu moro aqui em São Paulo, ela mora lá no Pernambuco. E ela me ligou tão atormentada, desesperada, chorando aos prantos. Tia, socorro. E eu, calma. O que está acontecendo? Eu estava trabalhando, né? Porque desde o dia que meu filho veio ao mundo, que eu não consegui mais trabalhar em empresa. Então, eu comecei a trabalhar na garagem da minha casa, montei uma lanchonete e ali eu me distraía. E também ajudava em casa, nas horas que meu filho estudava. E eu perguntei para minha sobrinha, o que está acontecendo? Ela falou, tia, fulano e fulano foi para a represa pescar ontem, 10 horas da manhã. E até agora eles não voltaram. Eram 2 irmãos e um coleguinha. Os 3 tinham 20 e 19 anos. E eu me desesperei e falei, calma, alguém aí para ir na delegacia? Ela, não, tá todo mundo apavorado, ninguém consegue fazer nada. Falei, ok. Peguei meu celular, liguei pro meu cunhado estava vindo do serviço, eu falei, olha, os 3 estão desaparecidos. Passa na delegacia
e faz um boletim de ocorrência para que ele vá procurar esse jovem, meu sobrinho, né? Um era colega, mas eu pude pegar ele no meu colo ao ser um bebezinho. Enfim, meu cunhado foi na delegacia, chegou lá, o delegado falou que não ia procurar o jovem porque não teria dado a hora. Então eu liguei e falei, olha, já deu a hora. Eles saíram 10 horas da manhã de ontem. Já vai dar 6 horas da tarde. Já passou das 24 horas. E ele, ok. Vou pegar meus cães farejadores e eu vou lá ao encontro do teu sobrinho. E eu só fiquei aguardando. E pasme, eu recebi a notícia mais triste que eu já recebi em toda a minha vida. Os 3 estavam mortos. E foi tão triste saber que a morte dos 3 foi premeditado por a filha de uma prima, né? Eles, uma semana antes, costumavam jogar poker. E um do meu sobrinho se irritou e deu um tapa na cara dessa filha da minha prima. E ela falou que iria se vingar. E arrumou um pistoleiro, armou uma emboscada nessa represa, pegou os 3 que estavam lá pescando. É incrível que o meu sobrinho mais novo, ele, quando o mais velho chamou ele para ir pescar, ele não quis ir. Não tinha vontade de ir. Não quero, não vou, não vou, não vou, não vou. E convenceram ele aí com o seu amiguinho. E a forma na qual eles foram eliminados foi cruel, porque não só se conteram em cada um, eles cortaram, sabe, carne moída, cortaram, picotaram, amassaram, esmagaram e ocultaram. Foi uma cena tão obscura que o Instituto Médico Legal, para distinguir que realmente eram eles, só descobriu por causa de um aparelho dentário que o meu sobrinho usava. Então eu explico Deus. Cadê Deus? Ele não é onipresente? Cadê Deus? Ele não é onipotente? Cadê Deus? Ele não é onipresente? Ele não estava lá e ele nada fez? Ele assistiu tudo de bandeja? Aquela cena obscura, aquele rito terrível. Quem é Deus? Nós somos deuses. E esse que você chama de Deus, de Yahvé, que está em 4 cantos do mundo,
Ele não passa de um usurpador. Ele se alimenta de nossas energias. Ele prega Satanás, mas ele é o próprio. Ele é o próprio. Ele é um usurpador que nos aprisiona nesse plano aqui, ó. Nessa matéria. Ele aprisiona nosso espírito dentro desse corpo para que nós possamos sustentar o reino macabro dele. Então ame seu Deus. Idolatre seu Deus. Vá para o reino dele. Porque eu não vou para o reino desse usurpador, destruidor, perverso, frio, calculista, cruel, ciumento, mesquinho, que um dia o reino dele irá acabar. Pode ter certeza disso. E foi terrível. Foi muito terrível. Quando eu recebi a ligação do meu pai, eu só ouvi filha. E eu falei pai. E ali calou. Ninguém conseguia falar porque a dor era insuportável. No dia seguinte, o meu marido olhou pra minha cara e falou: tu tá parecendo uma alma sem vida, sem brilho, porque os meus olhos, eles ficaram igual duas jabuticaba. Não se enxergava o brilho. Eu estava morta. Mas dentro de mim, eu sempre ouvia: reage. Eu sempre ouvia: reage. Eu vi a minha família morrer em vida. Não só a minha família, mas a família daquele jovem que também estava junto, que foram os três, o que deu tapa na cara, e os dois que foi apagado como queima de arquivo. E você me pergunta, meu amigo, se eu acredito em Deus. Você acha que um Deus que rege essa terra, que está presente em todos os lugares, por que ele não faz nada? Por que ele dorme o tempo todo? Você não se questiona? Né? Deveria se questionar. Por que estamos no mundo e o mundo está contrário de tudo que é e que há? Se conta que Jesus, enviado pela fonte, a mônada, o Criador, a consciência crística, para revelar a verdade que estamos ligados a Ele. Por uma chispa divina, para podermos regressar. O Cristo revelou isso.
que foi enviado pela fonte, a mônada, o Criador, a consciência crística, que todos nós temos essa consciência. Cedo ou tarde, muitos irão despertar para essa consciência e há de fazer a sua trajetória, a sua expansão de consciência e vai entender de fato e de verdade aonde está inserido em um mundo onde esse globalista miserável nos disciplina, inclusive a religiões, que deve ter colocado na sua mente que Deus, o Yahvé, que sabe de tudo e manda em tudo, o alfa, o ômega, o alfa, o ômega, o princípio e o fim, é quem manda. E pede para que você lhe obedeça. E, no entanto, estamos aqui perecendo. Você não pensa? Pensa só um pouquinho. Em João está escrito: vós tende por pai o diabo, e queres fazer o desejo de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se afirmou na verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Seu Deus é o mentiroso, é o pai da mentira. Seu Deus, ele se alimenta de vossas energias. Seu Deus, ele vive em um lugar escuro, porque ele não pode nem ver a luz, porque a blasfêmia e tudo que ele fez para com os espíritos, os fractais que vieram para essa terra para experienciar e vivenciar e levar informação para a fonte, foram aprisionados e precisa regressar. E o caminho não é para fora, mas é para dentro. Como que um Deus que se diz ser tudo isso esteve lá naquele local, vê 3 ser eliminado cruelmente e ele não fez nada. Eu imagino ele com seus capanga ali observando e se alimentando daquelas energias de sofrimento, de dor, na qual o meu sobrinho e o seu amiguinho estavam passando. Foram eliminados, esquartejados, praticamente vivo. Então, eu deixo aqui a minha reflexão para você que crê num Deus perverso, num Deus mesquinho, num Deus cruel, num Deus que precisa de nós para continuar a sua jornada, porque ele mesmo não pode nada, mas aquele que se bandearam para ele, esse sim é quem reinam esse mundo. Cabe a vocês procurarem fazer a sua própria busca
Porque eu não venho aqui brincar com a vida de nenhum de vocês. Eu sempre peço para que vocês façam sua busca, façam sua conexão. Todos vós têm hierarquia espiritual. Somos deuses. E só não existe esse Yahvé. Existem muitos deuses. E esse planeta não foi criado só por ele. Está escrito. Qual a parte da Bíblia que vocês não leram? Que Deus não criou o mundo sozinho, mas sim com os seus amigos. Tão ciumento, tão perverso, tão mesquinho, tão canalha. E é esse que vocês adoram. Mas cada um sabe para onde quer ir. Cada um escolhe. Porque quando a gente aprende, entende e sabe o caminho que tem que percorrer para não fazer mais parte daqui, a gente sabe que muitas coisas que nos trazem e nos prega não condiz. Até a roda de Sansara, até os que se dizem karma. Karma é para os ignorantes. Karma é para quem não quer aprender. Karma é para quem não busca. Karma é para quem cruza o braço e se deleite com informação supérflua, vazia, que não traz e não leva ninguém a lugar nenhum. Está na hora de vocês despertarem de fato e de verdade. Porque o caminho que temos que percorrer para nos libertar de tudo isso é mais complexa do que vocês poderão entender. Infelizmente, eu tenho que mostrar quem Deus é, mostrando esse tipo de coisas, de acontecimento que eu vivi. E que não foi só isso. Por isso que eu falo, se eu viesse um dia escrever um livro, seria a coisa mais perversa desse mundo. Então eu prefiro esquecer. Mas se eu posso mostrar para vocês pensarem, raciocinarem e fazer a sua própria busca com conteúdo obscuro como esse, que seja assim, mas que não pegue. Tá na hora de parar de tomar leite e começar a comer comida sólida, de fato e de verdade, ok? Por hoje é só. Vocês percebem que eu trouxe um tipo de conteúdo desse que aconteceu na minha família, né? E você vê nenhuma lágrima, nenhum ressentimento. Eu estou curada. Eu estou curada. Porque antes era só lágrima. Faça o mesmo. Faça a sua própria busca. E o caminho é para dentro, tá bom? Tenha todos o final de semana belo, maravilhoso. E tchau, tchau.